Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou explicar para vocês como é que se calcula ponto de equilíbrio contábil e ponto de equilíbrio financeiro, pois o ponto de equilíbrio econômico eu vou explicar e demonstrar em um outro vídeo, pois há diferentes formas de nós calcularmos ele. Bom, vamos entender primeiramente o conceito de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio são quando as receitas de vendas de uma empresa, elas são iguais aos custos e despesas que a empresa teve nesse mesmo período. Ou seja, quando toda a receita obtida pela empresa, ela é suficiente para cobrir todos os gastos que a empresa teve nesse mesmo período. Então, nesse momento em que há essa igualdade, a empresa não tem lucro e nem prejuízo, ou seja, o seu resultado é igual a zero. Isso é chamado de ponto de equilíbrio. Um exemplo ao olhar para a DRE é nós verificarmos que essa receita de vendas de 100 mil ela foi suficiente para cobrir os custos e despesas variáveis e mais os custos e despesas fixas, chegando ao seu ponto de equilíbrio. Então, quando nós olhamos para a DRE, nós temos uma margem de contribuição de 40 mil reais, que é suficiente para cobrir os custos e despesas fixos da empresa. Olhando para um exemplo prático agora, vamos supor que nós temos uma empresa com custos fixos anuais totalizando 120 mil, despesas fixas anuais no montante de 30 mil e os custos variáveis para se produzir esse produto giram em torno de R$ 53,00 a unidade. Preço de venda desse produto, 220. Então, qual é a quantidade de produtos que deve ser vendida por ano para a empresa atingir o ponto de equilíbrio contábil? A fórmula do ponto de equilíbrio, nós temos que pegar os custos e despesas fixos totais da empresa e dividir pela margem de contribuição unitária. Por quê? Porque na margem de contribuição já foi deduzido os custos e despesas variáveis, sobrando apenas, porque a margem de contribuição ela é uma margem que deve contribuir para absorver custos e despesas fixos. Por isso que nós dividimos esses custos e despesas do período pela margem de contribuição unitária do produto. Neste nosso exemplo, nós temos aqui os custos e despesas fixos anuais, mais as despesas de vendas e administrativas anuais, totalizando 150 mil, e dividimos pela margem de contribuição unitária. Como que nós chegamos nesses 167? Pegando o preço de venda do produto menos os custos variáveis. Chegamos então num ponto de equilíbrio contábil de 898 unidades. Com isso, a empresa deve vender 898 unidades ao preço de 220, totalizando uma receita líquida de 197.600. Com isso, essa receita ela é suficiente para cobrir os custos variáveis, os custos fixos, as despesas fixas e chegar no ponto de equilíbrio. Um outro ponto de equilíbrio que nós também podemos calcular é o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro ele é um pouco mais conservador do que o ponto de equilíbrio contábil. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio financeiro ele considera apenas os gastos que são desembolsáveis, aqueles em que a empresa tem uma fatura, um boleto para ser pago. Então, nesse caso, nós temos que desconsiderar dos custos fixos e despesas fixos anuais aqueles valores que não representam um desembolso financeiro, que não representam saída de caixa. Nesse nosso exemplo, o único gasto que não representa desembolso financeiro é a depreciação dos equipamentos, que é reconhecido na contabilidade, obedecendo às normas e princípios contábeis, porém não representa uma saída de caixa, não representa um pagamento feito pelo financeiro da empresa. Então, para a gente calcular o ponto de equilíbrio financeiro, nós podemos fazer a seguinte pergunta: qual a quantidade de produtos deve ser vendida por ano para a empresa ter o saldo de caixa igual a zero, para não ficar com o saldo de caixa negativo? Então, como que nós calculamos o ponto de equilíbrio financeiro? Nós vamos pegar os mesmos custos e despesas fixos
anuais, ou seja, os 150 mil, mas vamos deduzir desse valor os gastos não desembolsáveis, que nesse caso são os 3 mil, referente à depreciação de equipamentos. Então, dividindo os gastos que são desembolsáveis pela margem de contribuição unitária, nós chegamos num ponto de equilíbrio financeiro de 880 unidades. Como que ficaria, então, o saldo de caixa considerando essa quantidade vendida? Então, vendendo 880 unidades ao preço de R$ 220, nós teríamos uma receita de R$ 193.600, suficiente para cobrir os custos variáveis e cobrir o quê? Os custos que são desembolsáveis. Percebam que aqui nós já deduzimos os 3 mil que se refere à depreciação. Logo, o saldo de caixa chegou ao seu ponto de equilíbrio financeiro.